Se você tem dificuldade na hora de escrever uma redação, eu vou te ensinar em 5 minutos uma estrutura top para você fazer o seu texto com maestria. Bom, uma coisa que eu escuto muito são as pessoas falando pra mim: caraca, eu tenho muita dificuldade de colocar no papel as minhas ideias, eu não sei por onde começar, eu não sei a hora de fazer uma ponte, eu não sei concluir, mas quando eu tô conversando com alguém, eu super sei do conteúdo, meu problema é escrever. Bom, então aqui eu vou te dar essa estrutura que na minha vida me ensinou muito, fez demais sentido pra mim, e inclusive foi a estrutura que eu usei para fazer a minha redação no vestibular, que eu tirei nota máxima e consegui passar em primeiro no vestibular de filosofia, como eu já contei aqui algumas vezes. Foi usando essa estrutura que eu consegui. Primeira coisa, o título você vai deixar por último. Você não vai começar pelo título. Você vai começar respondendo perguntas, porque como você compartilha da dificuldade que eu tinha, que era eu me dou bem falando, mas não me dou bem escrevendo na hora de redigir, então eu vou imaginar que eu tô numa conversa, e aí se eu pudesse transcrever a minha conversa, meus problemas estariam resolvidos. Então vamos começar respondendo a primeira pergunta do tema que você escolheu. A pergunta é: qual a intenção que você tem em escrever sobre esse tema? Responda a essa pergunta. Responda escrevendo a essa pergunta. Não se preocupa da forma como você vai começar. Depois, em outro vídeo, eu vou te explicar palavras-chave que você pode começar e como você faz as suas pontes, como todavia, porém, entretanto. Enfim, mas nesse texto foca simplesmente na estrutura dele. Então a primeira pergunta: qual é a minha intenção em escrever sobre isso? A segunda pergunta: o que te encantou nesse tema? Não é mais a sua intenção, mas é o porquê eu estou escrevendo sobre isso. O que conversou comigo? O que esse tema falou para mim que eu tô com vontade de colocar com as minhas palavras? Essa é a segunda pergunta que você vai responder. Lembrando, esquece a forma que você está fazendo. Apenas responda. A terceira pergunta é: aonde você buscou as suas referências desse tema? Você pesquisou sobre ele, né? Inclusive, se você não assistiu, assista ao vídeo que eu dou dicas de como você pode estudar de uma forma mais eficiente, que lá eu explico certinho como você busca referências. Mas vamos contar que você buscou as suas referências. E aí, nesse texto, você vai escrever aonde você buscou, respondendo a essa pergunta. E você já vai perceber que o seu texto já tomou um corpo. Você já falou qual foi a sua intenção, você já falou quem te encantou, e agora você falou aonde você buscou aquilo que te encantou. Olha como já tá diferente. Vamos para a quarta pergunta: quais são os dados, quais são as estatísticas que dão autoridade para aquilo que você tá falando? Diante das referências que você busca, existem estatísticas, existem fatos. Esses fatos te dão autoridade para escrever sobre isso? E se te dão, quais são? A quinta e última pergunta é: o que você conclui diante de tudo isso que você escreveu agora? A conclusão, ela pode também ser muito baseada naquilo que, como te ajudou, isso, né? Como estudar sobre isso ajudou você e como você acredita que isso pode ajudar as pessoas também. Esse é um jeito muito top para você encerrar a sua redação. Claro que, como o próprio nome diz, concluindo a ideia de tudo aquilo, todo esse passeio e essa aventura que você fez para responder essas outras perguntas. E o que é legal? Você pode escrever a pergunta e aí responder embaixo. Escrever a pergunta e responder embaixo. Quando você terminar a conclusão, você tira as perguntas. E aí vai ter o seu texto estruturado, bem legal. Eu acredito que esse exercício possa te ajudar bastante. Bom, espero que tenha contribuído para que você possa fazer as suas redações de uma forma mais tranquila e com o tempo a gente vai elevando aí o nível do seu texto. Muito em breve aqui no canal você vai assistir também um vídeo falando sobre como montar um artigo científico. Mas primeiro você precisa fazer uma boa redação. Fechou? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e, bom, comenta aqui se deu certo com você. Rotina, disciplina e fé. Valeu!